Vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Pega a tua Bíblia, ok? Pega a tua Bíblia e pega uma caneta, que a gente vai ler vários textos que vão nos confortar nesses momentos que a gente está vivendo, difíceis, mas a gente tem a Bíblia para nos ajudar a passar por isso, ok? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Aqui estamos conectados, Ana e Tamara estão aí, que bênção, que bênção. Vamos orar. Querido Deus, vamos estudar agora a Tua Palavra e te peço que o Senhor esteja conosco neste momento. Te peço que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar para a gente através da Palavra de Deus. A gente está vivendo esta pandemia e vários problemas têm surgido nas famílias, na nossa vida, e a gente quer enfrentar esses problemas com a Palavra de Deus. Então, neste momento, ao estudar a Tua Palavra, por favor, esteja conosco. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para o estudo? Vamos para o estudo. Então, eu sempre gosto de compartilhar aqui um PowerPoint e eu quero, então, compartilhar com vocês, ok? Como eu falei para vocês, o estudo de hoje é a Bíblia e o estresse. O que a Bíblia fala relacionado a isso? Eu não vou me detalhar, o estresse também é uma dificuldade mental que a gente tem por vários motivos. Então eu vou me detalhar na Bíblia, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre ansiedade, ok? O que é o estresse? O estresse que a gente enfrenta no dia a dia é os problemas, as dificuldades do dia a dia. A ansiedade é as dificuldades ou o pensamento do futuro, né? A ansiedade é que eu penso no futuro, o estresse é que eu penso no momento, agora. E ele pode surgir de várias formas, por pressão no trabalho, por pressão em família, porque você se pressiona. E tem se tornado muito comum, ok? Tem se tornado muito comum no nosso dia a dia. E algumas coisas têm aumentado nesta pandemia. Uma delas é o estresse. Ah, mas a gente fica mais tempo em casa. Fica mais tempo em casa, mas a gente fica estressado porque não sabe o que vai acontecer. A gente fica estressado porque a gente está lutando pelo nosso pão do dia a dia e muitas portas talvez tenham se fechado. Mas a palavra de Deus, ela nos dá algumas ajudas, alguns conselhos, e é isso que eu quero estudar com vocês, ok? Vamos em frente. Estresse, meus amigos, você que está assistindo, você que passa por isso, todos nós passamos por isso. Estresse é um matador silencioso. Como assim? Ele é mas tão perigoso que ele pode acabar com a nossa vida, isso mesmo. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Estresse é um matador silencioso. Vamos em frente. Olha só. Um levantamento internacional, né? Um estudo, Stress Management, eu acho que é isso, Association, que quer dizer Associação Internacional de Controle de Estresse, aponta o Brasil como o segundo país com o maior nível de estresse no mundo. Olha só, de cada 10 trabalhadores, 3 pelo menos sofrem da chamada síndrome de burnout, esgotamento mental intenso causado por pressão no ambiente profissional. É um estresse ao extremo e talvez você já viveu por isso. Talvez não foi pelo trabalho, mas talvez foi pelos problemas de casa, pelos problemas variados que a gente enfrenta. E aqui no Brasil e no mundo todo é muito comum a pessoa estar estressada. A gente vive no dia a dia, na correria. A gente agradece porque vive numa cidade mais tranquila, né? Essa região ela é tranquila e talvez a gente tenha um pouquinho mais de paz, mas o estresse chega mesmo assim. De acordo com um levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, o estresse atingiu cerca de 90% da população mundial. Olha só, 90%, eu queria conhecer esses 10%, né, que não receberam estresse, mas a maioria no mundo todo já se sentiu muito estressado. O cenário, o estudo ainda fala da OMS, o cenário ainda, segundo as pesquisas, está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças. Olha só, o estresse pode causar doenças. Que tipo de doenças? Olha só o que diz esse estudo. Como câncer, presta atenção nisso, câncer, depressão,
diabetes e hipertensão. O estresse pode causar isso. Você viu a imagem do homem que não aguenta mais a pressão? Olha a cara dele, né? E nossa vida é assim. E a gente se estressa com coisas pequenas e com coisas grandes. E a palavra de Deus tem alguma orientação relacionada a isso. Vamos lá, Marcos 8,36, eu gostaria que você anotasse, ou pelo menos se você pudesse abrir a palavra, eu coloco aqui a Bíblia para você poder ver fácil, mas eu quero que você busque em Marcos 8,36. Marca os textos que a gente vai conversar com vocês. Marca esses textos, que esses textos vão nos trazer conforto para essa nova semana que vamos enfrentar. Estou vendo aqui o pessoal chegando, isso aí. Se aproximem, compartilha. Você está chegando agora. Eu sou o pastor Kevin e a gente vai estudar ao longo destes domingos alguns temas relevantes para a nossa vida e principalmente a gente vai estudar nesta série problemas que a gente tem enfrentado nesta pandemia. Estresse, ansiedade, problemas no casamento, vícios na internet que a gente tem enfrentado ao longo desta pandemia. Nos domingos nós vamos estudar esses temas, ok? Vamos lá? Então, Marcos 8,36, você já pegou a tua Bíblia e vamos ler. Pega a tua Bíblia, abre esse texto e vamos ler, que diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você pode ganhar o melhor trabalho, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser reconhecido, mas o que adianta ganhar tudo isso e a gente perde a salvação, perde a família, perde uma das coisas mais importantes da vida, né? Perde coisas valiosas da vida. E o mundo nos leva a viver assim. Você já parou para pensar que às vezes quando a gente está sem fazer nada, quando a gente não tem nada para fazer ou nada planejado, a gente já fica estressado porque a gente não tem nada que fazer. A gente trabalha e até nas férias a gente fica estressado, né? Planejando o que a gente vai fazer, o que nós não vamos fazer. O estresse nos acompanha em todos os momentos, cidade grande, cidade pequena, isso em maior quantidade e menor quantidade. Mas pensa nesse texto, né? A gente pode ganhar tudo que a gente quer neste mundo, mas a gente pode perder a alma, pode perder as coisas mais importantes que é a família. Então eu vou fazer apenas 2 perguntas, e em cada pergunta eu vou tirar uma lição, ok? Vamos lá, o que o estresse causa na tua vida? O que o estresse pode causar? Como eu falei, eu vou tocar em temas e textos bíblicos, ok? Não vou falar de forma profissional nesse tema, de forma psicológica ou até na tua saúde. Mas o que a Bíblia fala, tá? Semana que vem, já que você está aqui comigo, semana que vem a gente vai ter um psicólogo para falar sobre ansiedade, ok? Semana que vem vamos ter um psicólogo que vai falar sobre ansiedade. Vamos lá, o que o estresse causa na tua vida? Primeiro, ele atrapalha nosso uso do tempo. Quando a gente quer fazer muitas coisas, a gente acaba fazendo de mal forma, do jeito errado, e a gente não aproveita o tempo. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, no trabalho do dia a dia, no estresse do dia a dia, a gente não usa de forma correta o tempo. Tem um texto que me chamou muita atenção, que está em Cânticos 1,6, que diz assim: não tive tempo de cuidar de mim mesma. Aqui está falando da mulher que saiu para trabalhar e aí ela pegou muito sol e aí ela coloca essa frase em Cânticos 1,6: não tive tempo de cuidar de mim mesma. Repito, a gente fica na correria e até a gente pode ter correrias corretas ou correrias que são boas, como pode ser a igreja, pode ser o trabalho, pode ser até tempo com a família, mas de forma desorganizada e sem ter um foco, que a gente passa o dia todo e a gente não consegue aproveitar o tempo. Então, o primeiro ponto que a correria e o estresse causa, ele atrapalha o nosso uso do tempo, ok? Muitas vezes a gente age pelo que é urgente, não pelas coisas importantes da vida. Ah, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. E você já parou para pensar o que é importante para você, para tua família? O que é importante para teu relacionamento com Deus? Então, cuidado com a correria do dia a dia sem planejamento. Cuidado com isso. Segundo ponto
que o estresse, a correria causa, ele atrapalha a nossa felicidade. Quantas pessoas estão correndo de um lado para o outro, quantas pessoas estão nessa luta diária e se esquecem de momentos alegres, momentos felizes, de valorizar as coisas pequenas. Você já parou para pensar como o ser humano não valoriza as coisas pequenas, as coisas simples da vida? A gente já acorda estressado, a gente acorda nessa correria de ter que resolver algumas coisas. Eu te pergunto, o que você faz quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz? Se você respondeu pegar o teu celular, a maioria, infelizmente, tem esse hábito também. E já vê o celular, já vê os problemas, já vê as dificuldades, já vê os grupos. E aí passa o tempo e a gente não valoriza as coisas pequenas, como o momento que a gente acordou, a oportunidade de a gente respirar, a oportunidade de ter um café da manhã em casa, a oportunidade de poder ter uma família, a oportunidade de você ter um filho que Deus te deu. A gente não para pensar nisso. A gente corre, 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 corre. E a gente não para valorizar as coisas pequenas da nossa vida. Olha só o que diz esse texto. Jó 9:25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade, né? Então, os nossos dias estão passando muito rápido, essa pandemia. Alguns falam, ai, e passe logo que o tempo não passa. Para alguns é assim, para outros o tempo passa rápido e não valoriza a família, não valoriza os momentos agradáveis, né? Então, Jó falava que o tempo passava muito rápido. Anota esse texto também que é muito bom. Jó 9:25. O que mais o estresse tem feito na nossa vida? Ele atrapalha a nossa produção. É um pouco parecido com o primeiro ponto. A gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente faz tudo mal feito. Tudo mal feito. A gente quer produzir no trabalho, quer produzir em casa, quer produzir, ter qualidade de tempo com a nossa família, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente pega muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para fazer e no final faz tudo errado, né? Olha só o que diz Provérbios 19:2. Ele diz assim: agir sem pensar não é bom. Aquele que se apressa, o que diz a Bíblia, erra o caminho. Aquele que faz muita coisa errada, nada correto, né? Eu não sei se você já ouviu essa história, já contei uma vez, que eu queria sair de casa fazer uma visita, peguei o celular e coloquei no GPS o endereço, só que eu estava corrido, nessa correria, nesse estresse do dia a dia, então peguei o endereço, coloquei o endereço no meu GPS e fui. Eu estava morando em Sorocaba, e em Sorocaba tem uma cidade que se chama Votorantim, que é colado literalmente com Sorocaba. E o endereço era em Sorocaba. Só que aí o GPS me levou para a cidade de Votorantim e eu não percebi nessa correria. Quando eu cheguei na casa, liguei para a pessoa que eu estava visitando, falei, eu tô aqui fora. E a pessoa falou, não, tá aqui fora, eu tô aqui fora. E não vejo ninguém, mas eu falei, mas não é essa rua, esse número? Ela falou, é essa rua, esse número. Eu falei, mas eu tô aqui fora. E ela falou, não, mas eu tô aqui fora, não tô te vendo. No final eu tinha confundido a cidade, eu estava em outra cidade. E a pessoa estava me esperando em Sorocaba, eu tinha ido para Votorantim na correria. Fui rápido e fui para o caminho errado. Esse texto se encaixa muito na experiência que eu passei, Provérbios 19:2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. Quarto, o que o estresse causa na nossa vida? Ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, a correria do dia a dia, o estresse, o cansaço que o estresse faz, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A gente acaba não tendo tempo para estudar a palavra de Deus. A gente não tem tempo para parar um pouquinho e pensar nas bênçãos que Deus nos dá. A gente sai de casa, agora não dá para sair, mas a gente já acorda pensando em milhões de coisas, dorme pensando em milhões de coisas e esquece de parar um pouco e ouvir a voz de Deus. Você sabe que Satanás quer isso para as nossas vidas, né? Quer que a gente corra e esqueça do nosso maior necessidade, que é Deus, a nossa maior necessidade, que é Deus. Então, cuidado com isso. Eu não sei como é que está a tua vida.
mas tome cuidado com isso. Salmos 46:10, anota isso, Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O que Deus está falando para a gente? Aquietai-vos, calma. Talvez, meus irmãos, esta pandemia nos ajudou ou nos motivou a ficar mais calmos. Calma, você agora tem mais tempo de estar comigo. Deus falando, você tem mais tempo de falar comigo através desta palavra, através da oração. Aquietai-vos. Como que está a tua vida? Pastor, graças a Deus eu estou calmo, em paz. Que bom, continua assim. Dedica o teu tempo a Deus. Pastor, eu estou na correria. Mesmo na pandemia, acordo já na correria e durmo na correria. Então você tem que acalmar, calma. Senão a gente vai esquecer de ouvir a voz de Deus, tá? E aí vai o segundo ponto da minha mensagem de hoje. O primeiro ponto foi o que o estresse causa na nossa vida. A gente já falou, ok? O uso do tempo, vamos relembrar. O uso do tempo, ele atrapalha o nosso uso do tempo, ok? Vamos lá, voltei muito, ele atrapalha também, ele atrapalha a nossa felicidade, automaticamente. Terceiro, ele atrapalha a nossa produção, a gente faz menos, querendo fazer muito a gente faz menos. E quarto, ele atrapalha a nossa comunhão com Deus, ok? Agora nós vamos ver como solucionar isso, tá? Como solucionar. E aí a segunda pergunta é como diminuir o estresse na nossa vida? Relembrando, meus irmãos, que a gente está falando baseado na palavra de Deus, tá? Tem outras formas. Eu vou até compartilhar aqui rapidamente como a gente diminui o estresse. Muitas pessoas fazem exercício, muitas pessoas se organizam melhor, muitas pessoas buscam até especialistas. Às vezes nosso estresse ele é extremo e ele pode nos causar alguns problemas psicológicos, então precisam de orientação de um profissional, ok? O que me ajuda muito é o exercício físico, tá? Mas vamos ver agora o que a Bíblia fala. Primeiro ponto, o que a Bíblia fala? Aprenda a priorizar. Quais são as tuas prioridades, meus irmãos? Que prioridades você tem? Você já colocou isso no papel? Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Primeiro, meus irmãos, a nossa prioridade é Deus. Está acima do trabalho, está acima da família, está acima de tudo, ok? Prioridade é Deus. A nossa prioridade é Deus. Então, você tem que priorizar a tua comunhão com Deus no dia. O que eu vou começar a fazer a partir de amanhã? É falar com Deus, ok? Então, aprenda a priorizar. Qual é a tua prioridade? Depois de Deus, a família, depois o trabalho. No teu dia a dia, meus irmãos, você precisa colocar o que eu vou fazer hoje. Às vezes a gente, tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso. E a gente, às vezes, não se organiza, não tem prioridade e acaba não fazendo tudo que a gente se planejou. E aí virou uma bagunça o dia a dia e deixou o nosso dia a dia estressado. Quem de vocês na sexta-feira tem que fazer compra, tem que limpar a casa, tem que fazer isso e aquilo e não se organiza, não coloca as suas prioridades e acaba, infelizmente, chegando o sábado de forma tudo bagunçado. Então aprenda a priorizar. Olha só, esse texto é espetacular. Marca aí na tua Bíblia, Eclesiastes 4:6. Eclesiastes 4:6. Olha só o que diz Eclesiastes 4:6. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito. Olha só, esse escritor é fantástico. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o quê? O vento. Às vezes é melhor você fazer poucas coisas bem feitas, focar em poucas coisas bem feitas, do que estar querendo pegar muito trabalho e na verdade a gente pega o vento, que é a vaidade, que o próprio Provérbios fala, né? Tudo é vaidade. Então é melhor ter paz de espírito e focar em poucas coisas do que querer fazer tudo e não ter paz e estar como se estivesse pegando o vento, tá? Pega esse texto e guarda esse texto. E esse texto você conhece. Buscai, Mateus 6:33.
buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas que diz a Bíblia vos serão acrescentadas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, as atitudes de Deus, ok? Busca em primeiro lugar o seu reino, que o reino de Deus faça parte da tua vida. Busca primeiro isso. O que é o reino de Deus? É amor, é paz, é buscar Deus em primeiro lugar, buscar Cristo Jesus em primeiro lugar. E as outras coisas, elas vão vir consequentes de forma natural, né? As outras coisas virão com a ajuda de Deus, mas primeiro busca as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Segundo ponto, não prometa uma coisa que não vai cumprir, tá? Para que a gente possa ter um dia menos estressado. Às vezes a gente não sabe falar não, né? Às vezes a gente fala sim para tudo e não sabe falar não, ok? Então, tome cuidado com isso. E a Bíblia fala sobre isso. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É uma armadilha a gente consagrar algo precipitadamente, falar sim precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Então, em primeiro lugar, o primeiro dica que a gente falou, aprenda a priorizar, ok? Segundo ponto, não prometa uma coisa que não vai cumprir, para evitar o estresse. Não prometa uma coisa que não vai cumprir. Terceiro, e eu espero que você possa estar vivendo isso aí. Aprenda, meus irmãos, aprenda a desfrutar o sábado. O sábado é um dia que Deus nos deu para que seja um dia de paz, de tranquilidade. Deus sabia que a gente teria uma vida corrida, uma vida de lutas, uma vida de desafios. Mas o sábado veio para as nossas vidas para que a gente possa sentir a paz de Deus, para descansar nesse dia. O ser humano precisa de um dia de descanso. E quando falo descanso, não falo de dormir, meus irmãos, porque o descanso vai muito mais do que dormir. Dormir não é o descanso que a gente necessita mentalmente, estou dizendo, né? A gente dorme no dia a dia, às vezes a gente na correria, a gente dorme pouco, mas o descanso que a Bíblia fala é um descanso mental e espiritual. A gente pensa nos problemas ao longo do dia, das dificuldades. O sábado você tem que esquecer todos os problemas. No sábado você tem que esquecer e colocar de lado, porque você vai falar: eu não vou solucionar hoje, eu vou me focar em estar com Deus. Eu já contei, mas vou contar de novo para vocês. Quando era criança, eu queria que o sábado terminasse cedo. Eu queria que o sábado, eu falava para o meu pai: pai, vamos fazer o pôr do sol 2 da tarde. Porque eu já queria brincar, já queria fazer um monte de coisa. E meu pai falava: ó, no sábado você não vai brincar, não vai sair jogar bola. Não, no sábado aí a gente ficava, meu pai às vezes colocava um desenho da Bíblia, a gente saía para a natureza, que era legal também, mas eu como criança, às vezes a gente queria terminar logo o sábado, né? 2 horas da tarde. Eu lembro que os desenhos, meu pai falou: no sábado a gente não vai assistir desenho, assim, do mundo, né? Você pode assistir desenhos da Bíblia, mas não desenhos normais, né? Aí eu lembro que os desenhos mais legais eram do sábado, na TV aberta. E eu sonhava um dia que meu pai, que é pastor, trocasse a guarda do sábado pro domingo. Achando que meu pai tinha esse poder de trocar o dia de guarda, né? A criança. E eu falava, eu chegava 2 horas: pai, vamos fazer o pôr do sol já. E aí passou o tempo, né? Eu fui aprendendo, fui entendendo melhor o que era o sábado. Chegou a faculdade trabalhávamos, estudávamos, né? Trabalhos, TCC. E a gente ficava nessa correria a semana toda e chegava sexta-feira. Era uma das coisas mais gostosas, era chegar na sexta-feira e esquecer o trabalho, esquecer o TCC, esquecer os trabalhos da faculdade, esquecer tudo, porque nesse dia eu não podia fazer.
E aí então chegava sexta-feira, eu desfrutava sexta-feira, desfrutava o sábado, e quando chegava o pôr do sol de sábado, eu falava: "Oh Deus, por favor, deixa mais um dia de sábado, por favor." Eu queria agora que a gente pudesse ter 2 sábados seguidos, né? Por quê? Porque eu entendi o que era o sábado. É um descanso mental, um descanso espiritual. É um descanso do dia a dia, da correria do dia a dia. E se a gente desfruta o sábado, meus irmãos, se a gente desfruta o sábado, a gente começa melhor a semana. Olha só que diz o Espírito de Profecia, meus irmãos. O Espírito de Profecia diz que a preparação do sábado começa quando o sábado termina. Como assim? A nossa preparação do sábado começa no domingo. Como assim, pastor? É que a gente vai se programando para que o sábado chegue e aí a gente possa desfrutar do sábado. Você sabia disso? Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente se prepara para o sábado 1 hora antes do sábado, do pôr do sol. A gente se prepara, corre, pega as coisas, limpa as coisas, arruma as coisas. Mas a Bíblia fala, desculpa, o Espírito Profecia diz que não é assim, que a gente tem que se preparar ao longo da semana, para que chegue no sábado, esteja tudo em paz, tudo tranquilo. E o sábado é um remédio para o ser humano para sentir a paz de Deus, para parar um pouco e meditar na sua palavra e sentir a presença de Deus e principalmente sentir a paz que a gente precisa neste mundo corrido. Se você ainda não guarda o sábado, não sente a paz, o descanso do sábado, reflita e comece a se programar, a sentir isso. Olha só o que diz. Isaías 58, de 1 a... Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Isaías 58, de 13 a 14. Se deleitares o pé de profanar o sábado e de cuidares dos seus próprios interesses no meu santo dia. No sábado a gente não cuida dos nossos próprios interesses. Se chamares aos sábados deleitoso e santo dia do Senhor. O que Deus quer? Que o sábado seja um deleite, deleitoso, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitareis no Senhor, descansareis no Senhor, desfrutarás esse sábado. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então é o dia de deleitar-se, é um dia de sentir a paz, o descanso que Deus ofereceu para cada um de nós. E por último, última dica que eu dou para vocês. Estão anotando? Estão escrevendo? Última dica. Aprenda a esperar em Deus. A gente está acostumado a que tudo seja rápido, resolver rápido, né? No mundo de deliveries a gente vai tudo rápido, né? Resolve as coisas no banco, tem que ser rápido pelo celular, pede comida, tem que chegar rápido, pede pela internet, compras, tem que chegar rápido. Mas muitas vezes a gente precisa esperar e muitas vezes a gente não está acostumado a esperar. Esperar principalmente em Deus. Espera. Muitas vezes a gente quer resposta de Deus e estressa isso a nossa vida. Não aconteceu o que eu queria. Uma resposta de trabalho, uma resposta de alguma outra área. A gente fica esperando, fica estressado porque não recebe a resposta. Espera. Calma. As respostas não vão vir sempre quando a gente quer, mas sim no tempo de Deus. Okay? Então aprenda a esperar em Deus. Okay? Espere, calma, relaxa, fica calmo. Deus, ele não perde o controle da tua vida, jamais. Ele não perde. O que a gente faz é não ouvir a Deus, esquecer a Deus, abandonar a Deus. Mas se você está entregue nas mãos de Deus, Deus está controlando a tua vida. Então calma, relaxa, tá? Deus está no comando da tua vida. Espere em Deus. Olha esse texto que diz assim: será inútil. Salmo 127, versículo 2. 127, versículo 2. Anota isso aí na tua Bíblia. Será inútil levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, somente o Senhor, concede o sono daqueles a quem ama. É o Senhor que nos dá aquele sono de paz,
entendendo que Ele está no controle da nossa vida. É inútil acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, se a gente não está entregue nas mãos de Deus. Porque é quando a gente está entregue nas mãos de Deus que o Senhor nos concede o sono de paz. E Ele concede àqueles a quem ama. Ele ama a todos nós. A gente precisa colocar somente os nossos problemas, os desafios, as nossas ansiedades nas mãos de Deus. E último texto, ou penúltimo. Entrega, Salmos 37:4. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que? E o mais ele fará. Entrega, meus irmãos. Entrega. A gente entrega uma parte, a gente entrega só uma parte da nossa vida. Entrega a parte toda, a tua vida inteira, Deus. Entrega o teu caminho, Senhor. Espera no Senhor. Confia nele, porque ele fará no momento certo e na hora certa, ok? Dependa 100% de Deus, ok? O estresse, como eu falei, vai vir, as dificuldades vão vir, os problemas vão vir, a correria, se não está acontecendo, vai acontecer. Mas calma, espera no Senhor. Entrega os teus problemas a Deus, confia nele, que o mais ele fará. E olha só, Mateus 11:28, também outro lindo texto. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu colocaria aqui, vinde a mim todos que estáis estressados. Se você está estressado, levanta a mão, deixa eu ver aí. Levanta a mão, eu estou estressado. Eu estou estressado. E eu me estresso com as coisas de Deus também. A gente se estressa com a correria, que são boas coisas de Deus. Mas muitas vezes a gente não precisa ficar estressado. Repito esse texto. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e estressados. Então esse texto é para você. E estressados. Porque em nome do Senhor Jesus, o texto diz, eu vos aliviarei. Quem vai nos aliviar? Deus. Quando Ele alivia? Aqui o texto fala, quando eu vou a Deus. Quando eu entrego tudo isso nas mãos de Deus. Meus irmãos, calma. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas tudo pode estar caindo. Lembra de uma coisa, eu estou em paz porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus.